daquilo que Deus fez e Deus estava fazendo para o seu povo. Quando eles ouviram falar das grandezas, dos feitos, dos atos poderosos, das ações extraordinárias, eles não conheciam aquilo que hoje nós conhecemos. Seguindo o livro de Atos, a sombra de Pedro curava. Atos 19, em Éfeso, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, milagres inexplicáveis, milagres que você não vai encontrar na Bíblia, mas aconteciam pelo poder de Deus e do Espírito Santo, pela multiforme graça de Deus e a criatividade do Espírito. Deus usava Paulo, Deus usava Pedro, Deus usava os evangelistas, como Filipe, que pregou no deserto e converteu o eunuco, que voltou para a sua cidade, fundou a igreja e se tornou um grande pregador. Ato poderoso de Deus. Esse Deus que agora se revela aqui em Atos, com a descida do Espírito Santo, ele faz com que as nações da terra ouçam um testemunho. E nesta missão centrípeta de atrair as nações, Israel tinha a missão de, quando o povo olhar para eles, quando o povo conhecer a história deles, saber que aquele povo foi um povo que Deus agiu poderosamente. Mas Israel tinha outra missão. Israel tinha a missão centrífuga, que era a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A missão de levar o conhecimento de Deus para todas as outras nações da terra. Esta era a missão também de Israel. Não somente ficar no seu local, mas levar o conhecimento de Deus para fora do seu território. Nisso nós vemos que Deus chamou os apóstolos, e eles eram todos judeus. E esses apóstolos foram usados por Deus para levar o conhecimento de Deus a nós, gentios, que hoje recebemos e entramos nesta promessa da parte de Deus. Por que nós precisamos de atos poderosos de Deus? Por que nós precisamos que Deus age em nosso tempo? Por que nós precisamos de Deus intervir na história, na política, na sociedade, na saúde? Por que nós precisamos de Deus mandar fogo do céu e destruir um vírus? Por que nós precisamos de Deus levantar uma igreja para os últimos tempos? Por que nós precisamos de cristãos cheios do Espírito Santo, como nos últimos dias foi profetizado? Porque é através da igreja que o poder de Deus é conhecido no mundo. É através de nós. Deus não usará outra nação, nem outro povo. Deus usará a sua igreja. Mas a sua igreja sem mordaça. A sua igreja com a boca livre para anunciar. Por isso que eu digo que esse vírus é espiritual e é maligno. E ele vem para tapar a boca da igreja. Ele vem para acovardar os crentes, para intimidar os cristãos, para nos fazer ficar em casa com medo e fugindo de uma realidade. Mas o Senhor, Ele vai continuar trabalhando como Ele sempre trabalhou sobre toda a terra. Deus não está parado. Às vezes nós pensamos que Deus está no céu parado esperando a nossa oração. Engano nosso. Porque quando Elias clamou pedindo chuva 3 anos e meio, Deus já estava providenciando, Deus já estava agindo. Elias simplesmente subiu na montanha e mandou o menino olhar. Olha lá e volta. Ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Quando o menino trouxe o último relato, ele disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias corre e fala: corre a cá. Vem água, vem chuva do céu. Deus que mandou fogo, fogo que queimou o sacrifício e lambeu a água, agora manda chuva do céu. Deus estava trabalhando sobre Israel. Deus estava zelando sobre a promessa dele para com Israel. E Deus também continua trabalhando para essa igreja gentílica que somos nós. Deus não está atado, amarrado. Deus não está surdo nem mudo. Deus não está no céu com a boca tampada como nós estamos. Deus está pronto para derramar poder para o último tempo. Mas só que essa igreja tem que ser diferente. Essa igreja tem que ser muito mais intrépida que foram os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não tinham medo de ser apedrejados, nem mortos, nem de ser trancafiados em cadeias e prisões. Eles não tinham medo, pelo contrário. Quanto mais eles eram perseguidos e presos, mais eles se identificaram.
igreja cresceu, mais a igreja se espalhou, mais os milagres aconteciam. Pedro era preso, a igreja orava, Jesus libertava. Diz Atos 12 que o anjo entrou numa cadeia, abriu todas as portas. Pedro estava dormindo, tocou nele e falou: acorda, meu filho, vamos embora. Para onde nós vamos? Me segue. Pedro acordou e saiu. As portas estavam todas abertas, as cadeias foram soltas. E não só ele, mas os prisioneiros que lá estavam. Quando Paulo e Silas oraram, encarcerados naquela prisão, as cadeias também se soltaram. E o carcereiro, vendo o milagre, se converteu. Por isso que Deus precisa fazer milagres. Por isso que o extraordinário, as grandezas, os milagres, o poder, as obras, as ações de Deus precisam voltar a acontecer. Eu tenho muita vergonha de mim mesmo e da igreja moderna. Eu não queria ter nascido nessa época. Porque nessa época nós somos cristãos que vivem uma realidade completamente diferente. E por aí vem a Church Life, a igreja das lives. É cômodo, ninguém quer sair para a guerra, é tranquilo. Eu fico na minha casa, ligo o meu aparelho, lá eu sento e ouço. Ao mesmo tempo que eu ouço um pastor, eu posso ouvir um músico do mundo, eu posso ouvir uma novela, eu posso ouvir um filme. É cômodo. Mas esses homens aqui deram a vida. Esses homens aqui enfrentaram o poder do Império Romano. Esses homens aqui viram reinos caírem diante deles. E os milagres aconteceram pelo poder de Deus. Quando você lê, por exemplo, os relatos de Atos, como Atos 10, em que Pedro estava orando na laje da sua casa, por volta do meio-dia, deu êxtase. Ele viu um lençol descendo do céu com vários tipos de animais, quadrúpedes, répteis. E Deus falou para Pedro: mata e come, numa visão. Enquanto lá embaixo a casa de Cornélio estava esperando por Pedro para comer, Pedro estava em cima da laje tendo visões e revelações de Deus. E Deus estava dizendo para ele: o que eu santifiquei, não considere impuro. Era um novo tempo, era uma nova revelação, um novo entendimento. E Pedro entendeu que os gentios também se converteriam. E Pedro foi à casa de Cornélio, pregou para ele, o batizou, ele e toda a sua casa, primeiro cidadão romano, europeu a se descer as águas. Que igreja somos nós para esse tempo em que estamos vivendo? Aqui diz que o Espírito Santo desceu exatamente como a providência de Deus para aquele tempo. Recebereis poder, porque o poder político, o poder do Império Romano, o poder social, a oposição existia. Então Deus precisava dar poder muito maior para a igreja, para que esses cristãos se tornassem exatamente homens incendiados pelo Espírito Santo. Você pode ler os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar um Pedro tímido. Você vai encontrar os discípulos amedrontados, com medo de tempestade, com pequena fé. Mas em Atos, você encontra homens de Deus, cheios do poder de Deus, que enfrentam as obras das trevas. Você vai encontrar um homem como Paulo, que dizia: ó filho do diabo, cheio de maldade e perversão. Você não se cansa de perverter os retos caminhos do Senhor. Paulo simplesmente apontava o dedo dos demônios. Nós vamos viver um tempo de grande opressão, como estamos vivendo, de mordaça, mas a tendência é piorar, do ponto de vista político, social, sanitário, econômico e espiritual.